Olá, eu sou o Dr. Fábio Pinheiro, sou médico psiquiatra, eu sou diretor da clínica Huxley, é uma clínica de grande porte que está aqui na região da Grande Campinas, em São Paulo, Brasil, e eu tenho uma larga experiência que eu queria dividir com você, muitos aspectos da minha experiência, em situações críticas em pacientes dependentes de substância, notadamente pacientes que estão internados. A gente não pode esquecer que o paciente que está internado involuntariamente ou o paciente que está internado compulsoriamente, involuntariamente é por determinação do médico e compulsoriamente é a mando do juiz, né? Esse paciente ele tem uma série de características especiais porque ele não pode procurar um hospital a hora que ele quiser. Ele não pode deixar a clínica enquanto ele não receber uma alta médica, ou então que o juiz cesse a internação compulsória. Então, é importante que os elementos da equipe eles conheçam alguns aspectos dessas situações críticas, mesmo aspectos médicos dessas situações críticas, para que se tomem as providências. Uma providência rápida, uma providência eficaz em situações críticas pode fazer diferença entre a vida e a morte ou a diferença entre a saúde e sequelas físicas. Quando uma família contrata uma instituição para internar o seu familiar, o seu ente querido, ela está depositando muita confiança naqueles que estão cuidando de seus familiares. E não saber reconhecer alguns aspectos de situações críticas em pacientes internados por abuso de substâncias, dependência de substâncias químicas, é uma falha grave, tanto da equipe, quanto do médico, como de qualquer profissional que esteja convivendo com os pacientes nessa situação, como vocês vão ver mais adiante. Bem-vindos à primeira aula do nosso curso. Esse curso ele traz conhecimentos bastante simples, mas extremamente importantes para quem trabalha em comunidades terapêuticas, clínicas médicas. Não é direcionado ao público médico, mas são conhecimentos muito importantes. Bom, a gente tem que lembrar que a própria situação de internação no dependente de substância, ela já é uma situação crítica na vida, tanto do paciente como da família. No nosso país, está previsto em lei a indicação involuntária, que é aquela praticada pelo médico, e a compulsória, que é aquela determinada pelo juiz de direito, nas seguintes situações: risco iminente de morte para o paciente, questão de overdose de drogas ou risco de suicídio, né? Risco iminente de morte para terceiros, no caso de pacientes agressivos, exposição social grave, né? Pacientes que estão se expondo pela internet ou em ambiente de trabalho sob efeito de substância de forma bastante gravemente inadequada, perturbação grave da ordem pública, incapacidade grave de autocuidado, pessoa que não consegue se cuidar, e eu incluiria aí o esgotamento das pessoas da família que não estão conseguindo mais cuidar daquele paciente. É muito importante que no ambiente de internação, que a gente dispõe de pelo menos um quarto, que é um ambiente especial. Tem que ser um ambiente calmo, com condições de temperatura, iluminação e ventilação adequadas, sem objetos pesados ou pontiagudos, que possam ser usados para o paciente ferir alguém ou se ferir, é claro. Ter um leito baixo, próximo ao solo, uma cama adaptada, porque pacientes confusos ou sob efeito de substância ou de medicações, idosos principalmente, tem muito risco de queda. O banheiro sempre com apoios. E seria muito bom, é muito interessante ter pisos emborrachados também para o caso de queda. E é muito importante que a equipe saiba técnicas de contenção, quer dizer, como é que se segura um paciente, como se detém um paciente, né, para ele ser tanto dentro da clínica quanto fora, em condições de agitação, de agressividade. Você acha isso em livros de urgência psiquiátrica, né? É muito importante para você mobilizar uma pessoa, você precisa de pelo menos 5 pessoas. Cada um visa um membro da pessoa e um segura a cabeça pela lateral. Nunca dá mata-leão, nunca estrangular o paciente, né? E também quando o paciente fica no leito,
saber técnicas de imobilização, nós especiais que não levam à diminuição da circulação das extremidades. Os pacientes que estão contidos no leito, a situação de contenção mecânica, ela é uma situação crítica também, pacientes internados, né? Nunca se falar paciente amarrado no leito, a gente sempre fala paciente contido no leito. É um procedimento que deve ser anotado no prontuário, deve ser sempre feito por médicos. O paciente nunca pode ficar contido no leito sozinho, sempre tem que ter um acompanhante na sala, e pelo mínimo de tempo possível, e depois, quando o paciente estiver melhor, estiver mais tranquilo, reunir com a equipe e explicar que não foi nada contra ele, que foi uma atitude profissional que era necessária, como se faz uma reparação, né? Para evitar a desmoralização desse paciente. Então isso é importante a equipe saber, mas foge ao escopo dessa aula. A gente está explicando essas técnicas. Quem vai trabalhar ou quem dirige uma clínica de dependência tem que conhecer essas técnicas de contenção, técnicas de imobilização e as normas legais para que isso seja praticado. O primeiro item de internação pela lei, né, que é risco iminente de perda da vida pelo paciente, normalmente é situação de risco de suicídio ou overdoses, né? Então a gente tem que sempre estar atento ao paciente para risco de suicídio quando o paciente foi internado por esse motivo, por estar com ideação suicida ou por ter praticado uma tentativa de suicídio, paciente com históricos de já ter feito tentativas de suicídio no passado, pacientes com humor disfórico ou síndrome de abstinência grave, né? A síndrome da abstinência para algumas pessoas pode levar a um desespero muito grande. E o humor disfórico é o paciente que está ansioso, agitado e ao mesmo tempo depressivo e irritado. São situações bem perigosas, né? Situações de desespero por perdas familiares, em acidentes, perdas financeiras muito grandes, deformidades ou incapacidades físicas graves, né, por motivo de doença e outros. E paciente que verbaliza intenções suicidas, que diz que pretende se matar. Importante, né, a gente estar atento, nunca desprezar, nunca não levar a sério quando o paciente tem histórico de tentativa de suicídio, ou ele verbaliza isso, dizer, quem vai se matar, não fala, né? Ou ele está fazendo isso para ele chamar a atenção. Não. Todo paciente que tem um mínimo risco de suicídio, a equipe tem que estar atenta, tem que tomar as providências adequadas. Quais são as providências adequadas? Uma avaliação médica para ver a causa do que está acontecendo e levar o paciente para aquele ambiente adequado que eu descrevi no início da aula, sempre com uma pessoa vigiando em tempo integral. Não deixar nunca o paciente sozinho. Eu sugiro até, quando o paciente for ao banheiro, deixar as portas entreabertas com alguém na vigilância. Uma pessoa se ferir é a coisa mais fácil do mundo. E tem que ter sempre gente assim, por perto da clínica, né? Então, as providências é o atendimento psiquiátrico do paciente com risco de suicídio, o alívio medicado, para alívio dos sintomas, principalmente aqueles de desespero, né, ou de abstinência das drogas, medicação, a vigilância 24 horas por dia, ou ele está naquele ambiente adequado, sob vigilância, ou ele está fora, ele não precisa necessariamente ficar trancado num quarto, mas ele tem que estar sempre com alguém monitorando, né? Quando cessa o risco de suicídio? Isso é muito difícil de dizer. Durante toda a internação, o paciente tem que estar sob vigilância. Por quê? Porque muitos pacientes mostram melhora do humor, negam ter intenção suicida e acabam fazendo tentativas de suicídio acima de qualquer suspeita, né? Então, um paciente que entrou na clínica com histórico e com cuidados especiais de suicídio, tecnicamente ele nunca sai desse risco até a sua alta, né? A eletroconvulsoterapia, que é o eletrochoque, né, é um procedimento médico também, ele é indolor, ao contrário do que falam, que é tortura,
e etc. Não é, ele é totalmente indolor, ele dá resultados muito bons quando o paciente está com uma depressão muito grave, ou quadros de psicose muito graves e precisa de uma melhora rápida. É importante salientar que os remédios psiquiátricos, classicamente, eles vão ter sua ação total dentro de 2 a 3 semanas. E o paciente, quando ele começa a tomar um antidepressivo prescrito pelo médico, principalmente na primeira semana, ele tem uma recuperação da sua energia física, mas ainda está com o pensamento depressivo. Então, nesse período de início do tratamento com o antidepressivo, os cuidados devem ser redobrados, né? E o atendimento de um paciente psicológico, de um paciente com risco de suicídio, ele deve ser o mais frequente possível, né? Se possível diariamente, mas existem as limitações de pessoal e de horário de cada clínica, mas usar o máximo possível dos recursos da clínica para esse paciente ser atendido com a máxima frequência possível. Outra situação crítica, que é uma indicação de internação também, são os pacientes com risco de agredir, né? Então, pacientes em estados psicóticos, quer dizer, com delírio, com alucinações, em estados de confusão mental, pacientes sob influência de drogas, notadamente o álcool. O álcool é uma droga, é uma substância que leva muito à agressividade. No estado de São Paulo, 80% dos homicídios, alguns trabalhos mostram, são cometidos por pessoas sob influência do álcool, né? Então, pacientes com história prévio de violência física. Vocês estão vendo que o histórico, colher os dados da anamnese, conhecer bem o paciente que está sendo internado, ele é muito importante para a gente identificar e evitar essas situações críticas, né? O histórico desde condições de parto, nascimento, escolaridade, histórico de alergia a medicações, existem modelos de anamnese, até livros inteiros explicando como se faz a anamnese, quer dizer, aquele histórico técnico do paciente, para a gente ter todos os dados dele, né? Pacientes então com histórico prévio de violência física, eles podem vir a agredir alguém, né? Pacientes em situação de internação involuntária com forte craving, que é fissura, a pessoa está lá, não quer estar lá, deseja muito a droga, está sendo impedida, ela pode revidar com as pessoas da equipe. Estados confusionais agudos, pessoas com confusão mental por traumatismo craniano ou estados pós-epiléticos, elas podem se tornar agressivas muitas vezes. Pacientes com histórico de banditismo, de criminalidade, principalmente com histórico já de ter praticado homicídios no passado, que estão internados compulsoriamente a mando do juiz. Quais as providências que a gente toma, né, com o paciente em risco de agredir? Ele tem que ir para aquele ambiente adequado, né? Ele tem que sempre passar por um atendimento psiquiátrico para ver se há algum tipo de medicação e se é feito o diagnóstico que o leva a ser agressivo e tratar. Nunca confrontar ou desafiar o paciente, sempre ter uma atitude correta, profissional, falar em voz baixa com o paciente, não menosprezar, não ridicularizar o paciente nunca, ter um contato profissional, não desafiador, calmo, tranquilo, explicando o máximo possível, mas firme, né? Um acolhimento adequado, o paciente ser recebido na equipe, explicar o que ele está fazendo lá, o tempo que ele vai ficar fazendo lá, por que ele está lá, que tipo de cuidado ele vai ter, apresentar as pessoas com quais ele vai conviver. Esse acolhimento do primeiro dia minimiza muito os riscos de fuga e agressão, não é? E conhecer as técnicas de contenção em caso extremo, de paciente muito agressivo, conter o paciente ao leito, como eu disse, nunca falar amarrar, né? É um procedimento médico, sempre documentar, comunicar à família que aquele paciente precisou ser contido ao leito, né? Sempre falar para a família imediatamente, o mais rápido possível, e sempre liberar o paciente da contenção após ser ministrados sedativos, também o mais rápido possível, né? Nunca deixar o paciente a mais do que o tempo mínimo necessário para que ele melhore, né? Como vocês estão vendo, o conhecimento dessas situações pode levar a que a equipe
ou o profissional que trabalha com dependentes químicos internados tome providências o mais rápido possível. E vocês estão vendo que eu sempre estou citando também que o paciente receba atenção médica. Os pacientes internados por substância estão sujeitos a inúmeras vulnerabilidades, tanto vulnerabilidades normais, como pacientes idosos, pacientes diabéticos, hipertensos, pacientes epiléticos, como aqueles inerentes à dependência química, como estados de delirium tremens, abstinência e estados confusionais agudos pelo uso de drogas. Então, é importante saber essas situações críticas, conhecê-las para que a providência e a ajuda médica seja buscada no período de tempo mais breve possível. A remoção psiquiátrica involuntária é uma situação muito dramática, muito crítica, principalmente quando é a primeira vez que o paciente está sendo levado para uma clínica para tratamento involuntariamente, né? Nunca fazer a remoção psiquiátrica involuntária do paciente sem estar munido de todos os documentos necessários, mandato do juiz, o relatório de 2 médicos, destino, documento do paciente, documento do pessoal da equipe, né? Para evitar problemas, claro, com a justiça, né? Nunca medicar o paciente sem uma prescrição médica adequada. Quando transportar o paciente, se não for uma ambulância, sempre levar o paciente no veículo, no banco traseiro e no assento do centro. Fazer sempre uma reunião de acolhimento quando chegar, comunicar à família, o estado que ele chegou. Esse paciente sempre tem que passar por um exame físico, se tiver lesão prévia à internação, documentar, para depois não haver alegação que ele foi ferido por componentes da equipe, né? Das síndromes de abstinência, a mais perigosa é a abstinência alcoólica e o delirium tremens, né? Ele tem um alto índice de letalidade, classicamente tremores de extremidades, estado confusional agudo, tremor pela manhã. Esses pacientes eles bebem pela manhã para atenuar esses tremores, inclusive. Estado confusional, confusão mental, irritabilidade, insônia, alucinações alcoólicas, convulsões e mortes, né? Então, as alucinações alcoólicas é bicho na parede, inseto, bicho na cama, vultos, né? São coisas que incomodam bem o paciente, né? Nunca dar bebida alcoólica para esse paciente para minimizar os sintomas de abstinência e sempre fazer o tratamento segundo a prescrição médica com medicações. Esse paciente com abstinência alcoólica, principalmente o delirium tremens, que é essa fase que já tem muita alteração de pressão, de temperatura, de alucinação e de confusão mental, ele sempre tem que ir para o ambiente médico, né, com recursos, porque a letalidade da abstinência alcoólica e do delirium tremens, alguns trabalhos mostram que pode chegar a 3%, quer dizer, praticamente cada 30 morre um. Então é muito crítico, tem que ser em ambiente médico. Ele saindo, claro, desse quadro agudo, ele pode voltar para a comunidade terapêutica ou para a clínica, mas nunca tentar tratar na clínica sem ter um médico para fazer orientação bastante presente, tá? Classicamente, a abstinência alcoólica e o delírio tremens e as alucinoses alcoólicas, ela pioram no final da tarde. Uma técnica que existe é iluminar o ambiente enquanto o paciente estiver acordado, porque as alucinações, elas no escuro, elas se tornam mais vivas, mais ameaçadoras, né? E também aquele leito que eu descrevi, um leito baixo com cuidado com quedas. Crise convulsiva é uma coisa muito assustadora. Quem nunca presenciou, mas vai trabalhar com dependentes químicos, né, internados, dependentes de substâncias, vai acabar presenciando, né? Ela pode ter inúmeras causas, mas a mais frequente em clínicas de recuperação é a abstinência alcoólica, né? Mas pode ser causada também por febre, traumatismos cranianos, baixos níveis de glicose e outros. Ela é sempre uma emergência médica, tá? Tem várias fases, tem o grito epilético, tem a fase tônica, que é da rigidez dos músculos, depois a clônica, são os tremores grossos, né? Típicos da epilepsia, cialorreia, que é muita salivação, liberação de esfíncter, que é fazer cocô e xixi nas vestes, e muitas vezes mordedura de língua, com sangramento, né? Então, em caso de crise convulsiva, evitar o pânico,
colocar o paciente de lado, desobstruir as vias aéreas, né? Cuidado com o estado de confusão mental depois da crise epilética, por um período de 15, 20 minutos ou até mais. O paciente vai estar bem confuso, não vai reconhecer as pessoas, não vai saber onde está. Então ele pode também se tornar perigoso, agressivo. Sempre levar para fazer um atendimento médico após uma crise convulsiva. Nunca dar água ou alimentos, né, para o paciente. E se o paciente tem tendência a ter convulsões, histórico de ter tido convulsões, ele sempre colocar naquele ambiente adequado que eu falei, sem objetos pontiagudos, objetos que possam machucar, e num leito baixo, de baixa altitude, né? As crises convulsivas, como eu falei, podem ter inúmeras causas, mas muito frequentemente a abstinência alcoólica, a febre, né? Esse slide aqui já foi. A glicemia é muito perigoso, né? Você internar um paciente que o crack e a cocaína, né? Eles são muito anorexígenos, né? Eles tiram bastante a fome, eles promovem uma agitação, a pessoa se mexe muito sob efeito de crack, de cocaína, fica muito agitada, e por vezes dias sem se alimentar e usando crack. Né? Então é muito perigoso você ministrar medicações sedativas para esse paciente e ele tiver sem se alimentar. Então sempre dá a medicação com o paciente que tomou um suco ou alguma coisa com bastante caloria e ter o aparelhinho, que nem eu descrevi no começo, aquele kit, aprender a medir a glicemia. Tá? A hipoglicemia inferior a 70, se der miligramas por decilitro, abaixo de 70 já é hipoglicemia, e hipoglicemia pode ter êxito fatal, pode matar, né? A glicemia de jejum tem que ser sempre inferior a 99 miligramas por decilitro, né? A glicemia de jejum alterada vai de 100 a 125 miligramas por decilitro, e diabetes superior a 126 miligramas por decilitro. Mas a urgência mesmo, né, é a glicemia abaixo de 70 ou acima de 125, sendo que a mais perigosa é a hipoglicemia, abaixo de 70. Acima de 125 ele também precisa fazer uma avaliação por um clínico geral com urgência. Então sempre tem que ter, né, o pessoal da equipe tem que ter um termômetro, saber medir a temperatura, um medidor de pressão, que é o esfigmomanômetro, e o kit para medir a glicemia capilar e aprender a usá-lo, né? O medidor de pressão tem que estar sempre calibrado. Se a pessoa não for enfermeiro ou médico da equipe de saúde, dá preferência ao digital de boa qualidade. Vocês vejam, com esses 3 aparelhinhos, vocês podem evitar muitas situações críticas em pacientes internados e muitas vezes salvar vidas, né? Não são tão caros. Uma situação crítica, mais ou menos rara, mas é muito importante quem trabalha com pacientes internados conhecer, é o priapismo, né? O que é o priapismo? Paciente do sexo masculino, claro, tem uma ereção longa, sem motivação sexual, não é uma ereção prazerosa, com motivação erótica, sem ejaculação e dolorosa, né? O que pode causar isso? Heroína, cocaína, antidepressivos, como a trazodona, dá muito, bupropiona. O apliquitil, que é largamente um antipsicótico no nosso meio, ele também pode levar ao priapismo. E pessoas portadoras de anemia falciforme podem ter o priapismo também. O priapismo, né, passou de 1 hora, né, ou até menos, se a ereção estiver dolorosa, atípica, o paciente referindo desconforto, é uma emergência médica. A rapidez no atendimento de esvaziamento do pênis, né, pode fazer a diferença entre isso ou o paciente perder o membro ou ter que colocar uma prótese. Então, nunca menosprezar, nunca ridicularizar. Eu já vi casos de pacientes que estavam internados e o pessoal da equipe não sabia, achava que o paciente estava brincando, estava de gozação, com consequências muito tristes. É muito importante também conhecer um evento mais ou menos raro, mas não tanto, né? Que é a síndrome maligna neurolética. É uma reação atípica, pacientes que estão usando antipsicóticos, né?
ela se caracteriza por um estado mental alterado, de confusão mental ou letargia. Ela dá uma rigidez muscular bem forte. Sinal da roda denteada é o sinal neurológico. Você puxa o antebraço para cima, pede para o paciente relaxar o antebraço e puxa para cima. O antebraço se comporta como se fosse uma roda de uma catraca. Você vai achar figuras a respeito disso em livros de neurologia ou de psiquiatria, né? E tremores. Agora, o mais característico da síndrome maligna neuroléptica é hipertermia. Temperatura normalmente é maior que 38 graus. Se for menor que 38 graus, já diminui a suspeita. E muito frequente maior do que 40. Eu já vi até 43 graus, né? É uma situação muito crítica, de alta letalidade. A ajuda médica tem que ser buscada com rapidez. Então, paciente fazendo febre alta com rigidez musculares, tremores, confusão mental e está usando antipsicótico, sempre levar ao ambiente hospitalar ou buscar um atendimento médico. Semelhante à síndrome maligna neuroléptica está a síndrome serotoninérgica. Hoje em dia se receita muito antidepressivo, né? E paciente que está usando 2 antidepressivos que ocupam os receptores de serotonina, pode ter um excesso de excitação do sistema serotoninérgico, causando ansiedade, irritabilidade, espasmos musculares, confusão e alucinação, tremores também, arrepios da pele. Essa é uma das diferenças com a síndrome maligna. Náuseas e diarreia, também diferente da síndrome maligna, que não causa náuseas e diarreia. Aumento da pressão arterial e batimentos cardíacos, né? E dilatação das pupilas, que na síndrome maligna você não vê. Ambas, a síndrome maligna neuroléptica como a síndrome serotoninérgica, elas são bastante perigosas, exigem tratamento em UTI, e os pacientes apresentando esses sintomas têm que ir para o ambiente médico o quanto antes. Crises hipertensivas são muito frequentes, principalmente naqueles pacientes de mais idade, com histórico de alcoolismo e uso de cocaína. O que é importante você saber que a crise hipertensiva, ela pode não dar sintoma nenhum, e o primeiro sintoma ser um infarto ou um derrame. Então é muito importante ter o aparelhinho, medir a pressão dos pacientes, todos da clínica, pelo menos uma semana. Se o paciente tem histórico de pressão arterial elevada, ou está em tratamento para alteração de pressão com mais frequência, normalmente esses pacientes, o cardiologista ou o clínico que atende diz com quantas vezes por semana tem que ser medida a pressão. Se for um paciente de risco, medir todo dia a pressão, uma coisa que não custa nada. Se a pressão sistólica, que é mínima, estiver acima de 110 e a pressão diastólica, que é máxima, estiver acima de 180, é uma emergência, é uma crise hipertensiva, mesmo o paciente não apresentando sintomas, que o paciente pode não apresentar nenhum sintoma. Sempre levar um pronto-socorro, um ambiente médico também, pacientes com esses níveis de pressão. Pode dar sintoma, que é uma, se você falar, é opressiva, com uma sensação de aperto forte, tonturas e vômitos, né? E drogas e álcool podem induzir a pressão hipertensão arterial. Então estamos chegando ao fim aqui da nossa aula. Vocês vejam que com um termômetro, com um medidor de pressão e um medidor de glicemia e alguns conhecimentos, você pode evitar tragédias, pode evitar mortes, né? Então estar atento aos sintomas que eu descrevi com o paciente, ter esse ambiente adequado, conhecer esses parâmetros aí de pressão e de glicemia e assim, com pequenos conhecimentos muito simples, você pode evitar que alguém seja agredido, que alguém morra, ok? Então, vamos até a próxima aula.